meu quintal. Olá, caros alunos. No teu cavalo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Professor Marcos Aurélio Rodrigues Fontes, Programa Pronera, IFMA Campus Caxias. Dando continuidade ao estudo das culturas anuais, estamos vendo a cultura do milho. Essa é a aula 03, a qual será dividida em duas partes. Devido ao conteúdo que nós vamos abordar aqui, que são os estádios fenológicos do milho, serem relativamente grande e apresentar uma quantidade muito grande de informações e de detalhes. Então, para que a aula não ficasse muito longa e com muito conteúdos para vocês absorverem em uma única aula, eu dividi a aula 3 em duas partes. Os estádios fenológicos da cultura do milho estão divididos na fase vegetativa, que a gente chama de V, e na fase reprodutiva, que a gente chama de R. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver a fase vegetativa, e na segunda aula, na continuação dessa aula 3, na segunda parte, nós vamos ver a fase reprodutiva. Ok? Sejam bem-vindos, um grande abraço. Vamos lá, pessoal. Primeiro, antes da gente dar a entrada mesmo na questão da fenologia da cultura do milho, antes mesmo da gente ver a fase vegetativa, existe umas características na folha do milho que é importante que a gente veja logo antes mesmo da gente aprofundar mais o conteúdo. Vai ser muito importante para que vocês tenham uma compreensão melhor. Então, a folha do milho é dividida em três partes. Que partes são essas, professor? O limbo, a bainha e o colar. O limbo é a parte plana da folha, que capta a luz solar. Já a bainha é a parte que enrola ao redor do caule. Vocês vão ter a oportunidade de ver numa foto, numa imagem. E o colar é a linha de demarcação entre o limbo e a bainha, normalmente com uma curvatura distinta. Então, pessoal, vamos ver isso através de uma imagem. Aqui nós temos o colar, que está apontado com a seta branca. Nós temos a bainha e nós temos a lâmina, ou limbo. Voltando aqui, vejam só, a folha do milho tem três partes principais: limbo, bainha e colar. O limbo é a parte plana, a bainha é a parte que enrola ao redor do caule e o colar é a linha de demarcação entre o limbo e a bainha. Vocês podem observar bem aqui na imagem. A lâmina, alguém está chamando aqui de limbo, o colar e a bainha. Ok? Por que, professor, você está trazendo logo isso no início da aula? Porque é de fundamental importância dentro da fenologia do milho, principalmente na fase vegetativa, que trabalha especificamente com as folhas da planta do milho, que vocês tenham esse entendimento, que vocês consigam fazer essa diferenciação. Então, mas o que é o estádio fenológico? O que é a fenologia do milho? O que é isso, professor? Bem, é a parte da botânica que estuda os vários fenômenos periódicos das plantas, como brotação, floração, frutificação, marcando-lhes as épocas e os fatores mais importantes que caracterizam esses fenômenos. E isso é os estádios fenológicos das plantas. Nesse caso específico aqui, a gente está vendo a cultura do milho, a planta do milho. Ok, pessoal? Dando continuidade aqui, a fenologia do milho é dividida em duas grandes fases. Até já citei lá no início para vocês, que é a fase vegetativa, que a gente vai chamar de V, e a fase reprodutiva, que a gente vai chamar de R. É importante que vocês acompanhem esse raciocínio. Quando vocês verem, é fase vegetativa. Quando vocês verem R, é fase reprodutiva. Nessa aula 03, nessa primeira parte, a gente vai ver só a parte vegetativa. Então, as subdivisões dos estádios vegetativos são designadas numericamente até Vn, onde o N representa o último estádio vegetativo, anterior ao pendoamento, que é o Vt.
Calma, pessoal, não se preocupe, são muitas siglas, mas não é tão difícil vocês compreenderem. Vocês vão começar a entender um pouco mais adiante. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente entrar mesmo nas fases vegetativas, que a gente vai ver todas as partes que compõem essa fase, tem algumas características que é importante a gente trazer logo aqui de cara, do início da aula, para que vocês tenham conhecimento. Por exemplo, fase vegetativa, veja. Ela é baseada no número total de folhas expandidas, ou seja, no número total de folhas desenvolvidas. Exemplo, pessoal. Quando eu falar em V4, eu estou dizendo que a planta tem 4 folhas desenvolvidas. Assim como se eu falar em V14, significa que eu estou dizendo que a planta está com 14 folhas desenvolvidas. Então, o V é de vegetativo e o número corresponde à quantidade de folhas desenvolvidas ou expandidas que aquela planta tem. Ok? Então, já a fase reprodutiva, ela é baseada na maturação dos grãos. Ela vai de R1 até o R6. Esse é material para a segunda parte dessa aula. Então, recapitulando. A fase vegetativa V, ela é baseada em número total de folhas desenvolvida pela planta. Já a fase reprodutiva, ela é baseada no estágio de maturação do grão. A fase R, a fase reprodutiva, vai de R1 a R6. Já a fase vegetativa, ela vai de VE até VN. Vocês vão entender também um pouquinho melhor mais adiante. Outra coisa que é importante logo desde o início. Em VE até o V2, a plântula ainda é heterotrófica, dependendo das reservas contidas na semente. O que é isso, professor? Significa que do momento que você planta a semente até ela atingir 3 folhas, ou seja, V3, a plântula ainda é heterotrófica, ela ainda não faz fotossíntese, ela depende das reservas que estão contidas na semente que você plantou. Em V1, ou seja, a planta com uma folha desenvolvida, aparece a primeira folha verdadeira, sendo uma folha ovalada. Já a partir de V2 até o VN, professor, VN de novo, eu não estou entendendo o que é esse VN, calma que vocês vão entender mais adiante. Já do V2, ou seja, a planta com 2 folhas, até o número máximo de folha que ela atingir, folha desenvolvida, essas folhas são do tipo pontiagudas. Só a partir de V3, ou seja, a planta com 3 folhas definitivas e formadas, completas, a planta passa a ser autotrófica, ou seja, ela passa a produzir seu próprio alimento. Ela já faz fotossíntese. Outro detalhe importante: o primeiro e o último estádios vegetativo são representados respectivamente por VE, de emergência, e VT, de pendoamento. Vocês também vão entender com mais calma ao longo da aula. A fase vegetativa V é contada em semanas, pessoal, após a emergência da planta. Já a fase reprodutiva é contada em dias. Isso é bom vocês ficarem bem atentos. Então, a fase vegetativa a gente conta em semanas após a emergência e a fase reprodutiva é contada em dias após a polinização. Aqui, para vocês terem uma visão mais completa do que eu estou falando para vocês até agora. Então, o milho ele apresenta 2 fases distintas, que é a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Essa fase vegetativa vai do VE, que é da emergência, até o VN. Professor, o que é VN, afinal de contas? VN é o número de folha desenvolvida, pessoal. Por exemplo,
Se eu tiver, vocês podem olhar que ele está chamando V1, uma folha, V2, duas folhas desenvolvidas, V3, três folhas, V4, quatro folhas desenvolvidas. Se eu tiver uma planta de milho que tem 18 folhas desenvolvidas, eu vou chamar de quê? De V18. E o que é o VT, pessoal? O VT é a fase de transição entre o vegetativo e o reprodutivo. É o pendoamento, é quando a planta emite o pendão. Então ela encerra o seu ciclo vegetativo, contados em semanas, e vai começar a sua fase reprodutiva, contado em dias, em função do amadurecimento do grão. Já a fase vegetativa é contado em função do número de folhas desenvolvidas, sendo que a gente conta em semanas. Aqui para que vocês tenham uma visão melhor, uma imagem melhor. Olha aqui embaixo, vocês podem ver aqui, ó, deixa eu acessar aqui a caneta. Aqui nós temos a fase vegetativa. Veja só o que eu disse para vocês, a fase vegetativa ela é contada em semanas após a emergência. E a fase reprodutiva é contada em dias depois da polinização. A fase vegetativa ela vai de VE, que é a emergência da planta, até a emissão do pendão, do pendoamento, que a gente chama de VT. Eu não vou detalhar a fase reprodutiva agora, porque vai ter uma aula específica só sobre ela. Como eu falei, eu considero que esse assunto ele tem muitos detalhes, então eu preferi dividir em duas aulas, para que não fique um acúmulo de muito conteúdo para vocês. Continuando aqui, pessoal. Mais uma imagem, né? Aqui, ó, o VE, tá aqui mais uma vez. Que é VE? Vão se acostumando, pessoal. É a emergência. Você plantou a semente, ela emergiu, ok? Do momento que ela tem uma folha desenvolvida, a gente chama de V1. Se tiver 3 folhas, de V3. Se tiver 7 folhas, de V7. Se tiver 10 folhas, de V10. Até chegar no VT. O que é VT, pessoal? É quando ela emite o pendão. A partir do momento que ela emite o pendão, ela acabou sua fase vegetativa e vai iniciar a fase reprodutiva. Então, vamos lá, né? Germinação e emergência, estádio VE. Depois que uma semente de milho é plantada, ela sofre a imbibição, água, né, pessoal? E absorverá aproximadamente 30 a 35% do seu próprio peso em água. Até então, ela ainda não emergiu, né? Ela ainda não germinou. Ela está absorvendo a água presente no solo. Do momento, a gente chama isso de estágio VE. Do momento que ela emerge, do momento que ela consegue absorver essa quantidade de água que eu falei, em torno de 30 a 35% do seu próprio peso, ela começa o quê? A emitir. Não sei se aqui é a caneta. Ela começa a emitir as raízes, né? Que a gente chama, alguns chamam de radícula, nesse caso aqui. Também aqui o desenho, eu peguei foi o marcador de texto, mas dá para entender aqui trazendo para cá. No momento que ela emitir a primeira folha, a gente chama de V1. Então, a planta de milho apresenta emergência hipógea, pessoal. Isso é uma característica muito importante na cultura do milho. Diferentemente do que a gente viu lá em feijão, a emergência do milho é hipógea. O que significa ser hipógea, professor? É onde o cotiledônio, lembram lá que a gente estudou sementes? Ela é monocotiledônea, só tem um cotilédon. O cotilédon permanece abaixo da superfície, ou seja, aquela sementinha que você que plantou lá no solo, ela não vai subir junto com a planta, ela vai ficar enterrada lá no solo.
Quando o coleótipo rompe a superfície do solo, acontece a emergência. Então, aconteceu o quê? O VE. Aqui uma imagem para que vocês tenham esse detalhe mais bem explicado, para que vocês possam acompanhar. Aqui, ó, sementinha aqui. Sementinha absorvendo água, ainda. Aqui ela começou a emitir algumas raízes. Aqui ela fez o que? Ó? Emitiu o coleótipo. Aqui ela saiu do solo. Aí aqui ela começou a emitir a primeira folha. E aqui ela já emitiu a segunda folha. Lembrando que a semente permanece abaixo do solo, que é uma característica da cultura do milho. A semente não sobe, ela continua embaixo. Dando continuidade aqui, pronto. Passou do VE, a planta emergiu, vai começar a fase V1, V2, V3, V4, isso é em função do número de folhas que a planta vai desenvolver. Então, o V1 significa uma folha desenvolvida, V2, duas folhas desenvolvidas. A gente não vai detalhar V1 e V2, o que tinha que ser detalhado eu já falei para vocês. V1 e V2, a plântula ainda é heterotrófica, a planta ainda não faz fotossíntese. A partir de V3, já com 3 folhas desenvolvidas, a planta passa a ser autotrófica. Ela produz seu próprio alimento, ela faz a fotossíntese. Então, detalhando mais um pouco o V3. O estágio de 3 folhas completamente desenvolvido ocorre aproximadamente 2 semanas após o plantio. Veja bem, a gente está falando em semanas, porque a gente está na fase vegetativa. Nesse estágio, o ponto de crescimento ainda se encontra abaixo da superfície do solo e a planta possui ainda pouco caule formado. O ponto de crescimento ainda se encontra abaixo da superfície do solo. Observem aqui na imagem. Ó. O ponto de desenvolvimento de onde ela emite as folhas ainda está abaixo do solo. Aqui essa linha representa o solo, tá, pessoal? Aqui para diferenciar, aquela uma imagem parecida com aquela sementinha, absorveu água, 30 a 35%, começou a emitir as raizinhas mais jovenzinhas, começou a desenvolver, tá, saiu do solo, VE, emergência, emitiu a primeira folha, V1, emitiu 3 folhas, V3, emitiu 4 folhas, 5 folhas, V5, V6, V7, sucessivamente, quase não sai, né? Então, continuando, a gente detalhou o V3. Aí vem o V4, são 4 folhas desenvolvidas. O V5, 5 folhas desenvolvidas. V6, 6 folhas desenvolvidas. O V6 a gente também vai detalhar. Nesse estágio, o ponto de crescimento e o pendão estão acima do nível do solo. Vocês vão ver na figura. Na verdade, é só uma figura, viu? O colmo está iniciando um período de alongamento acelerado. O sistema articular nodal fasciculado, vocês lembram lá que a raiz do milho é fasciculada, está em pleno funcionamento e em crescimento. Nós já estamos com 6 folhas, pessoal, V6. Aqui, ó. O local de onde ela emite o crescimento, onde ela emite as folhas, praticamente onde ela emite o caule, já está fora do solo, acima do solo, e as raízes já estão em pleno funcionamento. Desde o V3 que ela já faz fotossíntese, ela já é uma planta, ela já é autotrófica, produz seu próprio alimento. Depois do V6 vem o V7, 7 folhas desenvolvidas, o V8, 8 folhas desenvolvidas, o V12, 12 folhas desenvolvidas. Aí tem o V9, o V10 e o V11. Nós vamos detalhar o V8 e o V12. Lembrando que a gente está detalhando aquelas fases mais importantes, pessoal. O V8. No estágio V8, inicia-se a queda das primeiras folhas e o número de fileiras de grãos é definido. Durante esse estágio, constata-se a máxima tolerância ao excesso de chuvas. No entanto,
O encharcamento por período de tempo maior que 5 dias poderá acarretar prejuízos consideráveis e irreversíveis. De V6 até o estágio V8, poderá ser aplicado a adubação nitrogenada em cobertura. Entenderam por que a gente estuda esses estágios fenológicos? Para que a gente possa tratar melhor a planta, conhecendo a sua fisiologia e a sua fenologia. Então, quando a planta tiver de 6 a 8 folhas definitivas, você já pode fazer uma adubação de cobertura, uma adubação nitrogenada. V12, que a gente também vai detalhar. O número de óvulos grão em potencial em cada espiga, assim como o tamanho da espiga, é definido em V12, ou seja, uma fase bastante importante. Aqui a gente vai determinar o tamanho da espiga e o potencial em grãos, por espiga. Quando ocorre a perda de 2 a 4 folhas basais, pode-se considerar que nessa fase inicia-se o período mais crítico para a produção, o qual se estende até a polinização. Em V12, a planta atinge cerca de 85 a 90% da área foliar e observa-se o início do desenvolvimento das raízes adventícias, aquelas raízes que ficam fora do solo, que eu mostrei na aula anterior, chamado também de esporões. V15. Desse ponto em diante, um novo estágio foliar ocorre a cada 1 ou 2 dias. Estigmas iniciam o crescimento nas espigas. Em torno do estágio V17, as espigas atingem o crescimento tal que suas extremidades já são visíveis no caule, assim como a extremidade do pendão já pode também ser observado. Lembra, pessoal, o pendão e as folhinhas da espiga. Inflorescência masculina é o pendão, inflorescência feminina é o cabelinho da espiga, a boneca. Isso é importantíssimo. Acontece aqui entre V15 e V17. É importantíssimo porque vai acontecer a polinização. A planta vai entrar na sua fase reprodutiva. Dando continuidade aqui, o V18. É possível observar que os cabelos dos óvulos, a boneca, alongam-se primeiro em relação aos cabelos dos óvulos da extremidade da espiga. Raízes aéreas oriundas dos nós acima do solo estão em crescimento nesse estágio. Essas raízes contribuem na absorção de água e nutrientes. Em V18, a planta do milho encontra-se a 1 semana do florescimento. Ela já está bem próximo de acontecer o florescimento. O pendoamento, pessoal, ou seja, foi lá de VE, da emergiu, você botou sua semente no solo, ela embebeceu, pegou água, cresceu, germinou, emitiu 1 folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, 6 folhas, até 18 folhas é possível. Tudo isso é fase vegetativa. Do momento que ela emite o pendão, que a gente também viu o pendão na aula anterior, a gente chama de VT. Este estágio inicia-se quando o último ramo do pendão está completamente visível e os cabelos não tenham ainda emergido. A emissão da inflorescência masculina antecede de 2 a 4 dias a exposição dos estigmas. No entanto, 75% das espigas devem apresentar seus estigmas expostos após o período de 10 a 12 dias posterior ao aparecimento do pendão. É um complicador na polinização do milho, porque o pendão ele sai antes. E se acontecer a desincronização, ou seja, se não acontecer a polinização em tempo hábil, já que a inflorescência masculina foi emitida primeiro, apareceu primeiro que a feminina, vai comprometer muito a questão da produção de grãos e o enchimento da espiga. Sim, continuando o pendoamento, o VT. O tempo decorrente entre o VT, que é a primeira fase lá da fase vegetativa, até o R1, que é o início da fase reprodutiva, pode variar consideravelmente, dependendo do híbrido e das condições ambientais. Ok, pessoal? Então,
Depende se ela é precoce, se ela é super precoce, lembre da última aula. Se ela é tardia, se ela é mediana. Então isso aí é em função disso. Esse intervalo de tempo entre o VT e o R1 varia de acordo com o híbrido, né? Com a cultivar, com a variedade e também com as condições ambientais, né? De nutrição, de água, de adubação, entre outros. Aqui só para recapitular, antes da gente terminar essa primeira fase, ó, VE, emergência, V1, V2, V3, VN. Sim, professor, por que você continua chamando de VN? Porque esse V aqui, pessoal, esse N representa um número. Se aqui for 8 folhas desenvolvidas, aqui vai ser V8. Se for 14, V14, obviamente, né? Chegou em VT, que é o pendoamento, acaba a fase vegetativa e vai dar início aos estádios reprodutivos, começando em R1. Lembrando que a fase vegetativa é contada em semana e a fase reprodutiva é contada em dias. Lembrando que a fase vegetativa é em função do número de folhas desenvolvidas que a planta apresenta e a fase reprodutiva em relação ao estágio de maturação do grão na espiga. Ok, pessoal? Então, para concluir essa aula de hoje, não se preocupe, pessoal, são muitas informações, mas vocês vão receber esse material em PDF, bem como vocês vão receber um material da Embrapa, a qual eu utilizei para fazer esses slides para vocês, para que vocês possam aprofundar. Eu não vou exigir que vocês decorem cada fase dessas. Existem algumas que são mais importantes que as outras. O que a gente viu hoje? Quais foram as mais importantes que a gente viu? Foram justamente essas aqui, ó, pessoal. VE, emergência. Aí veio o V1, V2. Aí o V3 com 3 folhas. Depois a gente viu o V6, o V8, o V12, o V15, o V18, até terminar no VT, que é onde termina a fase vegetativa e vai começar a fase reprodutiva. Mas a fase reprodutiva vai ficar para a próxima aula. Como eu falei para vocês, é necessário que vocês assistam essa aula mais de uma vez, que vocês leiam o material para que vocês não se percam. No início da fase reprodutiva, eu vou fazer uma revisão rapidamente, de novo, sobre essa fase vegetativa, para que não sobre dúvidas, ok, pessoal? Então, uma boa semana para vocês. Um abraço do professor Marcos Fontes, fique com Deus e até a próxima aula. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido.